Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite de quarta-feira, noite chuvosa, mas glorificamos a Deus pelo fato de que a gente pode agradecer, porque Deus cuida de nós, manda a chuva para abençoar as plantas, para encher os mananciais. Quando falta água é um problema, não é isso? Essa ilha do governador, de vez em quando, passa por um momento de crise. Então, quando chove, é sinal que os mananciais vão ser reforçados. Irmãos, estamos no período de Natal e nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito conhecido que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, de 1 a 7. É um dos textos que nos faz fazer uma boa reflexão. Alguém que foi muito generoso, muito amoroso, deixar a sua glória e vir a este mundo criado por ele, e ao chegar aqui, alguém disse para ele: olha, não tem vaga para você, não tem vaga. Vamos ler o texto? Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, de 1 até o versículo 7, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Versículo 2: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Versículo 3: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, se a gente fizer uma profunda reflexão em cima desse texto, a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai fazer alguma observação que nos leva a entender como nós, seres humanos, somos ingratos. Como nós, seres humanos, somos tão falhos, tão assim, de uma forma absurda, de falta de compaixão com o outro. Por isso que Jesus, quando veio a este mundo, ele veio dar uma guinada, mostrar que a gente pode ser diferente, que a gente pode ser melhor. E eu vou explicar aqui nessa palavra, porque exatamente tanta falta de piedade no nascimento de Jesus. E o texto, versículo 7, quero que vocês acompanhem. Esse versículo 7 diz assim: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Esse versículo, como tantos outros da Bíblia, nos fazem pensar, merece uma reflexão, pensarmos como o ser humano é tão falta de generosidade. Talvez nós não chegaremos a uma conclusão como isso foi possível, como isso pode acontecer, irmãos. Alguém que é
e que foi, o que será, o dono de tudo, o que participou na criação de todas as coisas. Quando ele veio a este mundo para abençoar a humanidade, o texto diz claramente: não havia um lugar digno para ele nascer. Mas o que lhe sobrou foi uma manjedoura. Essa palavra manjedoura, para quem é do interior, entende perfeitamente. E Jesus nasceu ali numa espécie de coxo, onde era colocada a comida dos animais ali. Maria preparou aquele coxo e ali colocou uns panos, e esse foi o berço do Criador de todas as coisas. Porque, segundo a tradição antiga, que é bem antiga, era muito comum naquela região, eles usavam, os pastores usavam uma espécie de quando tinha uma caverna, era um local apropriado, uma caverna, e ali eles preparavam o local para que pudessem descansar durante a noite, né? E era também usada como um estábulo. Foi exatamente num desse lugar que Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Por quê? Porque não havia vaga na hospedaria. Meus irmãos, todas as portas que José bateu com sua esposa foram fechadas para ele. Seu nascimento foi desta maneira. Aí você pode pensar hoje, pensa como se fosse hoje. Um casal vai na sua casa, mesmo estando lotada, ali já esperando um bebê, grávida, para passar uma noite, e você diz: olha, não tem lugar, não dava para dar um jeitinho, colocar ali, né, um espaço. Todas as portas foram fechadas para Jesus. E eu pergunto se ainda hoje não é assim. Ainda hoje as pessoas fecham as suas casas, seus corações, suas vidas, e Jesus não tem vaga ainda hoje. E isso chegou a um ponto do próprio Senhor Jesus deixar um dos textos mais lindos, que está no Apocalipse 3:20, quando o próprio Jesus ele se expressa falando de uma igreja que o deixava do lado de fora. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta. Estava do lado de fora batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, percebe que mesmo depois de ele ter sido rejeitado no seu nascimento, continuou assim na sua passagem por esta terra. Meus irmãos, eu li uma certa vez um relato, um fato muito marcante. Numa cidade do interior, foi preparada uma peça de Natal, e era sobre o nascimento de Jesus. E existia um rapaz ali naquela igreja chamado Paulo, um rapaz que não tinha muita experiência de trabalhar em teatro, mas ele foi escolhido para fazer uma das participações mais simples daquela. E a função dele seria exatamente dizer apenas uma frase durante a comédia. José e Maria viriam bater a porta e ele então abriria a porta, e a frase era exatamente isso: não tem vaga, vão embora. Era essa frase que ele tinha que dizer. Ele treinou muitas vezes,
e ele tinha que, após falar essa frase, fechar a porta, como aconteceu literalmente com José e Maria. E Paulo ensaiou muitas vezes, ele queria fazer bonito, né? Não queria fazer feio, e durante os ensaios ele foi até muito bem, mas aquilo ficou impressionado na mente dele, ficou impressionado. E ele pensava, como pode alguém ter feito isso com Jesus? Nascer em um lugar nada confortável, não havia vaga para ele, será? E ele ficou com aquilo no dia da encenação, a igreja lotada, muita gente, a peça foi iniciada, mas quando José e Maria se aproximam daquela porta onde ele estava, José bateu e Paulo abriu a porta, e José então explicou que sua esposa estava grávida e que não tinha onde ficar e já não aguentavam mais andar procurando um lugar para abrigo. E Paulo então disse, decidido, não tem vaga, vão embora. No entanto, aquela cena mexeu tanto com ele que ele ficou ali, não bateu a porta e ficou ali pensativo. Quando eles se retiraram, ele disse assim, olha, tem um lugarzinho para você lá na minha casa, tem um quarto lá para levar vocês. Ah, Deus, alguém pensou, puxa vida, Paulo estragou tudo, mas não. Essa sua manifestação, ela chamou a atenção de todo aquele auditório e ele foi aplaudido calorosamente. Foi a melhor peça de Natal já apresentada naquela pequena cidade. Eu creio que Lucas, evangelista, deixou registrado que Maria e José foram rejeitados em busca por um lugar onde pudessem descansar. Por falta de opções, talvez, foram parar num local muito simples, que servia de abrigos para animais, e foi ali, naquele humilde lugar, que nasceu o Filho de Deus. Este fato histórico marcante que Lucas menciona, deixou registrado, né? Esse fato não pode ser mudado, isso não pode ser mudado. Mas, no entanto, a gente hoje pode fazer diferente. Nós podemos fazer com que nós jamais venhamos fechar a porta de nossa vida para o Senhor, que é dono de todas as coisas. E Jesus bate a porta de cada pessoa, de cada coração. Ele não invade, ele não arromba a porta, e ele pede então para nascer. E cada vez que alguém abre a sua porta da sua vida e convida para ele entrar e fazer toda a diferença na vida. Eu não sei, quem sabe a gente está falando hoje para alguém que está fechando a porta da sua vida para o Senhor Jesus. Quem sabe alguém está dizendo, olha, não há vaga, não tem espaço na minha vida. Natal de verdade é quando Jesus encontra um lugar para nascer. Ele continua nascendo em cada coração que abre para ele entrar. Quando Jesus nasce em uma vida, na nossa vida, muitas coisas maravilhosas acontecem. Passamos a receber dele uma unção especial, um amor que ele coloca no nosso coração, na nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, tem essa mensagem, que diz que nós, depois que conhecemos a Cristo, a gente passa a ter uma sensibilidade
de perdoar aqueles que nos ferem, até mesmo nossos inimigos, pois ele nos ensina: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Porque quando você encontra Cristo e o chama para entrar na sua vida, já não existe mais lugar para o ódio. O medo também já não faz parte mais da nossa vida, pois quem tem temor, quem tem medo de tudo, tem gente que tem medo de tudo, tem gente que hoje não sai de casa com medo do coronavírus e fica trancado dentro de casa. Sabe o que a palavra temor é? Fé também. Temor é fé, mas fé negativa. Exatamente. O amor é quando Jesus vem e coloca essa possibilidade, né? Também Jesus, quando entra na nossa vida, ele tira de nós todo o complexo de inferioridade. Porque quando você aceita Cristo, quando Ele nasce na sua vida, você passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. O Todo-Poderoso vai estar na sua vida diariamente. Ele tira também todo o sentimento de culpa, todas as coisas erradas que a gente fez. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele perdoa. Então, não vamos mais nos atormentar com coisas praticadas que nos entristecem. Ele vem e te coloca uma vida nova, novas coisas acontecem. Os nossos pecados são perdoados, somos levados para uma nova vida e passamos assim a ser livres para podermos adorar. O sangue de Jesus foi derramado para que a gente possa ter uma nova vida. E quando você aceita Cristo, Cristo nasce na sua vida e você passa a ser então uma nova pessoa. Glória a Deus por isso. Convido você a abrir o seu cantor no hino de número 22. Convido os irmãos do louvor. Vamos encerrar a programação desta noite cantando este hino muito lindo do cantor cristão também, número 32. Se você pudesse colocar de pé, soltando a sua voz em adoração ao nome do Senhor. Alta noite estão pastores de Belém e de derredor. 32, número 32. Bom, Damião, vamos nós. Alta noite estão pastores de Belém e de derredor, no sermão de esplendores luz celeste do Senhor. Novas tenho, dar-vos venho, disse o anjo quando sou. Bem amado, Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus e paz bendita, eis o canto angelical, para toda a gente aflita, tão glorioso e triunfal. Novas tenho, dados venho, desse o anjo quando sou, desquedado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. De Jesus na manjedoura, onde veio repousar, eles sem demora para nova confiança.
Senhor, enquanto existe, quis pastores procurar para desse berço triste suas novas proclamar. Novas tenho, novos tenho, disse um anjo quando sou esquenado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Pai, nós te adoramos e queremos te agradecer pelo privilégio de ter convidado Jesus para entrar em nossas vidas, Senhor. E nós sabemos que o Senhor, quando vem, Ele traz o banquete, Ele faz a festa, porque nós passamos a ter comunhão com Ele. Muito obrigado, Senhor, por estes dias onde muita gente lembra que Jesus nasceu humilde, mas Ele hoje é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a Ele toda a honra e toda a glória. Nós queremos dizer obrigado, Pai, que nos faz entender isso. E em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode abençoar o seu irmão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.